Paz, queridos, vamos a mais um CRI, por isso falei. Espero que você esteja gostando dessa série, Reino versus Sistema Religioso. Estamos terminando, quase terminando já o capítulo de Mateus 23, que fala a crítica sobre os líderes religiosos, já desde aquela época, que impera, infelizmente, hoje, e te impede de viver a plenitude do propósito. Por isso que é a importância de discernir o corpo, discernir a autoridade sobre a tua vida, porque ela influencia, sim. Mas eu sou só uma filial, mas eu tô em outro lugar, o líder lá, presidente, pode ser assim, mas nós não somos, tá tudo bem. Não está tudo bem. Nós somos um exemplo vivo disso, Então, quando você está sobre uma liderança saudável, quando você rompe com essas pessoas que está descrito aqui, você realmente vive a plenitude do propósito, e Deus não vai te confirmar aquilo que Ele já deixou na sua palavra. É responsabilidade sua conhecê-la profundamente e tomar uma posição. Ele não reafirma aquilo que Ele já falou, Então, que a gente possa discernir e ir atrás de viver aquilo que o Senhor tem para nós fazer. É a nossa parte, que é o possível, e Deus fará o impossível, que é o que nós estamos vivendo hoje. Eu posso falar de testemunho próprio. Então, que Deus abençoe, compartilhe, se inscreve no canal, para que a gente vá avançando no reino de Deus, daquilo que o Senhor tem para nós, e fique com a gente. Se achar, mais pessoas que precisem ouvir essa palavra, compartilha mesmo, que é algo da parte de Deus, e juntos a gente vai espalhando a palavra, amém? A palavra de hoje está lá em Mateus 23, do 25 ao 26, que diz assim: Que aflição os espera, mestres da lei, fariseus hipócritas, tenham cuidado de limpar a parte exterior do copo e do prato, enquanto o interior está imundo, cheio de ganância e falta de domínio próprio. Fariseus cegos, lavem primeiro o interior do copo e do prato, e o exterior também ficará limpo. Então a gente sabe que nesse capítulo 23, a crítica maior de Jesus foi hipócritas, E imagina, hoje, se um pastor chega num altar e fala sobre, seus hipócritas, imagina o caos que não ia ser, Mas Jesus ele dava nome às práticas, Ele dava nome aos bois. Ele realmente não era omisso, ele não tolerava aquilo que realmente não é aquilo que é contraditório ao coração de Jesus, à palavra de Deus. Ele realmente confrontava, Ele não tratava com amor aqueles que realmente estavam sendo um mal para o corpo. Então, a hipocrisia é aquela que realmente cobra de algo que não faz, Por exemplo, o seu pastor falar de paternidade, mas se ele não se submete a uma paternidade, o pastor irresponsável, ele se submete ao apostolado, Tanto a sua vida pessoal quanto o seu ministério. Ele é direcionado, ele é realmente guiado, ele é conduzido, por uma autoridade maior. A pessoa, o apostolado saudável, a cobertura saudável, a base ali para ti, ou a cobertura, ela jamais vai mexer na tua essência, Mas ela vai te direcionar nos momentos que você está equivocado, que você está considerando seu aquilo que não é seu, que você está indo, por caminhos pessoais de estratégia de homens, fugindo da essência e da palavra que o Senhor te deu. Então é esse direcionamento saudável que o Senhor faz, Assim como nós temos, Nós, graças a Deus, eu posso falar de paternidade, porque eu vivi paternidade quando eu congregava, na cena. Quando eu saí da cena, eles continuaram cuidando de mim, do meu coração, do meu esposo também, porque onde eu fui, eu não fui pastoreada, eu não tive esse cuidado pastoral. Então eles continuaram, por quê? Porque uma característica do reino é que eles continuam cuidando. Você é uma vida, eles se importam mais com você como vida, como pessoa, do que com o seu serviço. O reino não, o sistema não. O sistema religioso, você serve enquanto você está trabalhando para a placa. Você parou de trabalhar para a placa, parou de promover a placa, você é descartado e você realmente não recebe mais nada da parte deles. Isso é bem triste, Então foi exatamente isso que nós passamos, inclusive no ministério, em qual nós saímos depois de meu esposo ter fundado junto, E estado todos esses anos servindo, com tanta seriedade. E foi isso que nós passamos, descartados, Então o sistema religioso, ele faz isso, mas o reino não. Você como pessoa, como vida, ela continua tendo valor, independente de onde você está, porque as vidas não são nossas. Como pastor responsável, eu não posso considerar meus, são do Senhor. O Senhor me confiou para um propósito, e se o Senhor nos levou
ir para outro lugar por um propósito, amém. O importante é estarem servindo. Vieram, receberam daquilo que eu tenho, foram instruídos por aquilo que o Senhor me confiou e foram realmente ser guiados para viver aquilo que o Senhor tem para nós, glórias a Deus. Nós celebramos os filhos que saem para viver os propósitos do Senhor. Isso é a diferença de reino e sistema religioso. Então, mas se a pessoa não se submete a um apostolado, não se submete a uma autoridade, um líder que não se submete à liderança do pastoreio responsável, um pastor auxiliar que não se submete à liderança do pastoreio responsável, não tem como falar sobre paternidade, sobre honra. Por quê? Porque ele mesmo não se coloca nesse lugar de submissão. Ele mesmo não é pastoreado, não é cuidado. Sabe aquela pessoa que está dentro do ministério e sempre considerando os outros os seus pastores? Então você precisa estar onde esse teu pastor está. Porque você estando num lugar a qual você não considera o pastoreio responsável, seus pastores, para você abrir o coração e ser pastoreado, você caminha numa rebeldia, né? Você está sobre uma autoridade, mas não o tem como tal. Então o ideal e o saudável para você é estar onde o seu pastor do seu coração está. É sobre isso, né? Isso é saudável para você, né? Então a gente tem esse entendimento, por quê? Porque eu aprendi sobre paternidade, eu aprendi sobre honra, eu aprendi sobre esse temor e como a autoridade sobre a tua vida influencia, né? O confiar, né, na sua autoridade e caminhar com ela, protegendo, né, guardando, abrindo o coração e se permitindo ser cuidado e pastoreado, o quanto isso faz diferença. Nós somos muito acessíveis, eu e meu esposo na comunidade Five, amamos auxiliar os irmãos, vivemos e nos doamos para isso, servimos inclusive irmãos de outros ministérios, né? A gente realmente tem essa visão de reino, e só que às vezes a gente não acessa algumas pessoas realmente porque a gente respeita e percebe que a pessoa ainda não quer, né? E tá tudo bem. Só que isso é algo que nos prejudica, você como pessoa. Por quê? Porque você poderia estar dividindo esse fardo com a autoridade espiritual sobre a tua vida. Você poderia estar sendo cuidada, direcionada, né? Mas às vezes nós não queremos, né? Nós tornamos nossas escolhas mais difíceis, infelizmente. Mas fechando esse parênteses, voltando para a palavra de Deus, ele fala sobre o cuidado mais com o exterior, com a aparência, com o que os outros estão vendo, do que o interior. Só que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor, que vai lá de termos como entendimento que o Espírito Santo habita em nós. Por ele habitar em nós, nós temos que estar muito mais constrangidos e atentos ao que ele tem visto das nossas motivações e práticas, quando ninguém está vendo, do que com aquilo que nós estamos mostrando para os outros. Porque não passa despercebido nada pelo Espírito Santo. Ele sabe dos nossos pensamentos, da nossa motivação, do porquê estamos fazendo determinadas coisas. Ele tem o conhecimento profundo de todas as coisas. Então nós precisamos se preocupar primeiro com isso. Porque é Ele, as nossas escolhas diárias hoje, vão direcionar, vão ser a nossa vida amanhã, a nossa eternidade, ela está condicionada às tuas escolhas diárias hoje. Então, se as tuas escolhas diárias hoje são longe da palavra de Deus, são contrárias ao que o Espírito Santo testifica no teu coração, você sabe que você está escolhendo uma eternidade longe do Senhor. Aí você vai falar para mim assim, não, mas eu não perco a minha salvação. Mas um salvo, realmente salvo, aquele que realmente teve um encontro e recebeu essa graça imerecida, ele não tem mais essa inclinação para as coisas contrárias do Senhor. Entende? As escolhas diárias deles estão em ter prazer nas coisas do Senhor, em fazer o que o Senhor quer. Claro que nós temos uma luta diária de alma e espírito, né? Guerreando ali nossos desejos e tal, mas são coisas esporádicas. Não é uma vida totalmente assim, ó. Ai, que sacrifício, meu Deus, tem que ler de novo. Ai, eu tenho que orar, ai, eu tenho que jejuar, meu Deus do céu, ai, eu não aguento mais, pra que isso? Tem que ir no culto de novo? Ah, não, tem culto sábado, domingo, eu já não vou, eu já fui, já bati meu cartão, já escutei, deu pra mim, eu tenho que ficar um pouco em casa com a minha família também. As coisas, o salvo, ele tem prazer nas coisas do Senhor, ele tem prazer. Não quer dizer que ele não perca, às vezes, ali uma vez, né? Eu perdi mais tempo hoje consumindo rede social do que fazendo as coisas do Senhor. Acontece, mas isso não é uma prática constante. Você tem essa necessidade, você sente falta se você não se conecta ao teu carregador no Espírito.
Porque com o teu espírito vivificado existe uma bateria que você precisa recarregar. E recarrega tendo relacionamento íntimo com o Senhor, indo na igreja, ouvindo uma palavra, indo no estudo, conhecendo mais a palavra de Deus, indo numa oração, se fortalecendo com os irmãos, tendo comunhão com os irmãos. Nós precisamos recarregar o nosso espírito, entende? Então é sobre isso. Se preocupar mais com o interior do que com o exterior, porque com o interior realmente alinhado, o exterior vai fluir. Né? Um coração saudável, ele formoseia o rosto, né? Ele nos alegra, você é diferente, você resplandece a essência de Cristo quando você recarrega o seu espírito. Então nós precisamos cuidar, por quê? Porque o copo e o prato está falando ali do nosso caráter, da nossa essência, né? Da nossa moralidade. O que nós temos demonstrado para as pessoas como caráter, né? Nós temos demonstrado o caráter de Cristo para as pessoas? Nós temos demonstrado a integridade de Cristo para as pessoas? Ou nós temos sido como elas e buscado justiça própria em todas as áreas? Nós temos demonstrado que cultura? A cultura do reino? A vestimenta do reino? O falar do reino? A postura do reino? O amor de Jesus no reino? A família de Cristo? Para aqueles que não sabem, que foram adotados, que foram desejados, você tem levado essa mensagem de esperança? Você tem sido essa mensagem de esperança? Ou que você tem levado é murmuração, é reclamação, é por que Deus fez isso, por que Deus fez aquilo, olha o que eu estou passando, porque Deus, quando eu era criança, porque disso, porque daquilo, até hoje, sempre lambendo ferida, sempre falando do passado, sempre resumindo a tua história na tua dor. A tua história é daqui para frente, é de Cristo para frente, e tudo que Ele já fez na sua vida, que sempre vai ser muito mais para agradecer do que para murmurar, do que para pontuar errado. E se a sua vida ainda não está da forma que você sonhou, o único responsável é você mesmo, não é os outros. Não é os outros. Você vai ver que quando você tomar nas mãos essa chave da autorresponsabilidade, você vai ver as coisas mudarem. Mas até hoje, o que você faz? Até hoje você culpa todo mundo. Faz e pá. Porque é meu cônjuge, porque é meus filhos, porque é o meu pastor, porque é meu trabalho. Nunca sou eu. Mas quando você assumir a sua autorresponsabilidade, que é o único responsável de mudar a sua história, é você mesmo. Se o seu cônjuge você não tem um bom relacionamento, sirva ele como você gostaria de ser servido. Se no seu trabalho você não tem um bom relacionamento, seja com seus colegas de trabalho como você gostaria que eles fossem para você. Você vai tomar muita pancada na cara e muita ingratidão até que eles mudem, porque até hoje você foi diferente. Você foi tão ríspida quanto você cobra. Mas quando você começar a mudar constantemente, independente do que você receber, que é o que nós somos chamados a fazer em Cristo, fazer por Cristo e não pelas pessoas. Então você faz, você ama, você serve, mesmo lidando com a ingratidão. Você não cobra das pessoas o que você faz. Você não faz e fica esperando e joga na cara depois. Você faz porque você faz como para o Senhor. E o Senhor vai te recompensar aqui ou na eternidade, que ainda é melhor. Então, quando você começa a amar, você começa a servir, você começa a valorizar, você começa a fazer o que a pessoa gosta, o que a pessoa se sente bem, como você gostaria que fosse feito para você, uma hora essa chave vai virar. E quando a chave virar, você vai começar a desfrutar daquilo que você tanto anseia. Mas a mudança começa por você, não é no nosso muito falar. A palavra diz claramente que você ganha uma pessoa sem palavras, com ações. Então isso é uma chave preciosa para a nossa vida. Não perca isso de vista, não perca essa essência. Bote em prática isso. Isso vai fazer diferença na tua vida. Isso é mostrar o caráter de Cristo para as pessoas nas nossas relações. Isso é estabelecer a cultura do reino para as pessoas na nossa relação. É outra coisa que fala ali também do servir, né? Do se doar. O que você tem oferecido para as pessoas, né? Você tem sido realmente aquela pessoa assim que tem derramado muito mais amargura e angústia no ambiente? Quando você vai falar do seu ministério, da sua família, você é aquela pessoa que enaltece, que fala bem, que faz parte da solução ou do problema? O que você tem derramado para as pessoas como cristã, né? Como eu, o pequeno Cristo? Ou você é apenas um crente que quer em Deus, mas as suas práticas estão bem longe do modelo de Cristo? Existe uma diferença do crente para o cristão. Crente até o diabo porque ele sabe que Deus existe. Mas o cristão, ele
desenvolve, ele busca todos os dias no relacionamento íntimo com Deus desenvolver o caráter de Cristo. E ele sabe que o Espírito Santo não vai dar um pó de pirlim-pim-pim para mim me parecer com Cristo. Ele vai trazer situações que vão desenvolver o fruto do Espírito no meu coração, para que eu possa fazê-lo. Então você precisa ter esse discernimento, né? E aceitar as circunstâncias difíceis que estão te moldando efetivamente para nós termos o caráter de Cristo. Essa é a nossa diferença. Então, o que você tem servido? Como você tem feito? Outra característica muito forte é quando ele fala ali, ó, cheios de ganância e falta de domínio próprio. Como você pode identificar se o seu líder religioso é cheio de ganância? Cheio de ganância são aqueles que, em vez de servir, são servidos, né? Quando ele chega para uma reunião para definir algo, ele já tem tudo definido. Você não tem poder de escolha, você não tem como participar de nada. Se você der alguma ideia, você vai ser reprimido, ou você vai ser começado a tratar com indiferença. Por quê? Porque já está estabelecido o que ele quer. Ou ele simplesmente vai ignorar e vai fazer do jeito que ele quer, porque esse é o sistema religioso, cheios de ganância e falta de domínio próprio, falta de empatia, falta de misericórdia, falta de mansidão. Eles realmente seguem fazendo o que acham que é certo. Como um perfil narcisista, que é o mais parecido, né, com esse perfil de líder religioso. Nunca acha que estão errado, por isso que quando a gente dá boas ideias e tenta trazer à luz, né, a sua mente, a sua vida, aquilo que eles estão se equivocando, eles nunca aceitam. E depois, quando colhem a consequência do seu erro, depois de serem avisados, reclamam que foram vítimas. Então esse perfil é muito difícil de lidar realmente. Mas essa ganância é isso. Eles querem sempre ser servidos, eles sempre estão cercados apenas de bajuladores, que dizem amém para tudo que você fala, mesmo sabendo que aquilo ali não vai ser legal, né? E nós seremos cobrados disso, você, omisso, nesses pontos. Por quê? Porque a palavra diz lá em Apocalipse, você tolera no seu meio esse tipo de comportamento, e nós não somos chamados a tolerar. Quem não segue um modelo fiel e genuíno da palavra, quem está produzindo o sistema religioso, né? Então, eu até estava vendo ontem um podcast da Tamires Garcia, com um outro pastor lá, que eu não lembro o nome agora, falando sobre as características da falsa igreja. Nós precisamos ter esse conhecimento, esse discernimento. E ela falou claramente sobre esse ponto. Para você que está lendo e acompanhando essa série, já identificou esse perfil no seu pastoreio, e está orando para sair desse lugar, saiba que o Senhor não vai te dar uma resposta. Por quê? Porque Ele já deixou escrito aqui. Ele já deixou direcionado, é seu papel tomar uma posição. E a Tamires Garcia, ela conta exatamente esse testemunho. Quando ela entendeu isso, do tolerar práticas, que está ali em Apocalipse, ela usou bem aquele texto da igreja de Tiatira, que você usa, você fica tolerando esse tipo de coisa e não toma uma posição, nós seremos cobrados. E você está paralisando aquilo que o Senhor tem para você, porque você está numa autoridade abusiva, tolerando muitas coisas. Então o posicionamento é seu. Só que isso é uma teia que esse líder religioso monta. Pensa bem, ora antes. Como nós fomos questionados, vamos orar por um mês. Não tem que orar, Deus já falou com nós. A resposta, a direção de Deus já veio. Eu vou orar novamente por quê? Entende? E é isso que você tem que trabalhar em você. Temor mais a Deus ou a homens? Porque se você está se submetendo a isso, você está temendo mais o homem do que a Deus. O teu pastor não é Deus. Ele é só uma pessoa. Um homem falho como qualquer outro e com práticas de sistema religioso ao qual você não deve estar submetido. Então, se você já sabe, se você já reconheceu, é seu papel tomar uma decisão. E mesmo que ele vai te amaldiçoar, não vai querer falar contigo, não vai querer te dispensar na bênção, o Senhor te deu a bênção. É um direito seu. Eu já vi esse perfil de líderes religiosos, eles fogem inclusive da conversa final quando você vai sair. E daí por quê? Para que você se sinta mal mesmo, que não saiu na bênção e que aquilo ali vai ser ré para tua vida. Mas não vai. Se você identificou na palavra de Deus características, o Senhor está te dizendo que essa característica não é um ambiente saudável para você. Ele fala lá em Timóteo, em outras instruções ali em Coríntios, sobre como deve ser o papel do líder. Como deve ser o papel saudável, né? Os 5 ministérios devem governar a igreja, devem ser submetidos uns aos outros, devem ter liberdade no reino. Você deve ter liberdade para exercer o seu ministério, aquilo que está sobre a sua vida.
mas esse perfil não deixa. Você fica embaixo da mesa comendo migalhas sem as suas identidades, sem os seus polegares, com seus polegares decepados. É dessa forma que você quer continuar? O Senhor já deixou descrito aqui, Ele não vai responder aquilo que você tem buscado. Isso é estratégia do líder religioso para te manter ali. Então, se você está nesse lugar, rompa. Com que base? Com a base na identificação da palavra de Deus. Ponto final. Ela é suficiente para nortear as nossas vidas com o manual de vida que ela é. Eles usam dessa estratégia para te manter nessa teia. Daí vai de você e você sabe a partir de hoje, desse vídeo claramente que você está vendo, além dos outros que eu já alertei, que você está escolhendo ficar nessa teia submetido a um sistema religioso, a uma autoridade abusiva, que vai sim e está travando aquilo que o Senhor tem para você. É você que está abrindo mão do tempo do Senhor para a tua vida, amém? Então, olha só a importância, né? Quando fala que eles estão cheios de ganância, eles estão querendo só ser servidos, né? Ou você o serve, ou você é descartado, ou você diz amém, ou você é ignorado, né? Você pode até estar no mesmo ministério, mas você não vai receber a atenção deles, porque só recebe atenção quem diz amém sem questionar. Então isso é muito triste. Saiu, acabou, cortou o laço, o máximo é um oi, um tchau, uma coisinha, mas não servem mais, não se doam mais, porque é como se você devesse ainda para eles. E o período que você esteve, que você trabalhou, que você esteve ali, não considerou em nada. E isso é muito triste, né? Porque o reino de Deus, ele é chamado a multiplicar, né? O ministério que eu ouvi, que é a cena, eles têm esse entendimento que a cena também é um lugar de passagem, de preparo. Então muitas pessoas vão para ali, vão se preparar, vão receber algo da parte do Senhor e vão fluir, como foi comigo, né? Eu casei, fui com meu esposo para outro ministério, infelizmente não era um ambiente saudável no momento, oramos grandemente todos os dias para que se torne, em nome de Jesus, realmente um ambiente saudável, né? Que mude, né, a mentalidade para reino e não para império, e que possa fluir grandemente na medida e na essência que o Senhor tem, né, para eles, né, voltando, retornando à essência do início daquilo que o Senhor entregou e sejam plenos na medida, porque nós precisamos ter contentamento na medida que o Senhor nos deu, para que Ele traga o crescimento na medida que o Senhor nos deu, né. Então, hoje, agora com a Five, estamos em um novo tempo. Estamos realmente vivendo algo novo, algo saudável, algo diferenciado. Não somos melhores que ninguém para isso, mas somos sensíveis à palavra de Deus. E isso faz toda a diferença. Então é sobre isso, não é sobre quando nós falamos dessa questão do ambiente saudável, o ambiente de sistema religioso, nós não nos consideramos melhores, todos podem ser. O intuito de fazer esses vídeos, como a Tamires Garcia mesmo testemunhou, ela fez um livro sobre isso também, né, desmascarando o sistema, e lançou quando ela estava grávida. Pensa a dificuldade que foi, né, o que ela passou, quanta crítica ela recebeu, mas algo que ela falou, eu não quero ser cobrada, né, pelo Senhor de ter sido negligente naquilo que é uma urgência nos dias de hoje. Então, se o Senhor me levou a fazer essa série, eu vou fazer. Para quê? Para abrir os teus olhos. Para abrir os olhos daqueles que estão sobre isso, para que saiam, para que vivam um ambiente saudável, perto da sua casa, onde o Senhor te direcionar, e para que essas pessoas que estão nesse lugar de sistema religioso tenham seus olhos abertos, ainda que tenha a palavra, tenha o Espírito Santo, mas se até nisso estão resistentes, né, a ponto de, por isso que o perfil narcisista, ele se acha sempre certo, né, ele resiste à realidade da palavra de Deus e às opiniões contrárias, né, porque eles não sabem lidar com o erro, né, então tudo eles invertem para ter razão. Então, mas para que em nome de Jesus, em algum momento, né, alguma palavra, alguma chave possa vir de encontro ao seu coração e à sua mente, para que eles aceitem, né, voltar à essência, voltar à verdade dos fatos, à realidade saudável para suas vidas, porque o desejo do nosso coração é ver cada vez mais o reino se expandindo. Como embaixadores do reino, meu papel é estabelecer o reino e ir contra impérios, ir contra sistema, ir contra essas coisas que estão gerando apenas engano, cego guiando os cegos, né? Então a gente precisa abrir os nossos olhos, abrir o nosso entendimento para viver a essência daquilo que o Senhor tem para nós. Então, uma última característica ali é essa, né? Eles querem ser servidos, eles não servem. Eles não servem de todo o coração. Quando você precisa, você fica sozinho.
Quando você realmente passa uma situação, você tem que lidar sozinho, né? Você tem muito pouco apoio, muito pouca atenção. Por quê? Porque você é bom e você é útil quando você está servindo, trabalhando. Passou disso, realmente você já não tem o mesmo atendimento, né? O mesmo cuidado. Então, que o Senhor possa trazer clareza, paz ao seu coração, para que a gente entender que o interior é mais importante. Se nós, como pastores, como mestres, como líderes, como representantes do reino, se a nossa fala está diferente da nossa atitude, se quando eu prego uma coisa eu desço e faço outra, isso vai amargurando o coração dos irmãos que estão nos vendo. Isso vai gerando um péssimo testemunho, sabe, de Cristo, tanto para quem sobe numa plataforma para ministrar, quanto para você que com a sua vida está falando todos os dias do seu trabalho, na sua família, onde você vai, dentro do ministério mesmo, quando você está com os irmãos, o que você fala, se é diferente do que você pratica, isso gera uma raiz de amargura nos irmãos, isso gera um desacreditar da verdade do Evangelho. Muitas pessoas não suportam e nem têm intenção de estar em Cristo ou numa comunidade por causa desse tipo de testemunho, desse tipo de preocupação excessiva com a aparência, sendo que a prática, o interior está sujo, podre, impuro, porque fala de nojeiras, fala palavrão, não dá um bom testemunho, só fala mal do pastor, só fala mal dos líderes, só fala mal dos irmãos, só fala mal da família. Entende? Culpa a Deus por tudo que acontece, sendo que você está passando consequências do que você escolheu. Deus não tem nada a ver com isso. Se você vivesse verdadeiramente a palavra e correspondesse àquilo que o Espírito Santo te mostra, não estaria passando determinadas coisas. Então nós culpamos aos outros por tudo e não nos responsabilizamos pelo que colhemos. Pelo que vivemos, você tem que discernir, ser autorresponsável, maduro o suficiente para entender o que é consequência e o que é propósito. Porque mesmo vivendo as verdades da palavra de Deus, também vai haver propósito na tua dor e no teu sofrimento. Mas tem coisa que é consequência e você tem que saber admitir e discernir. Mas isso que a gente está passando, de falar algo, de subir numa plataforma para falar de temas que nós não vivemos, que nós não praticamos, isso é vergonhoso. Isso descredibiliza totalmente a nossa fala, sabe, a nossa verdade e a verdade do Evangelho. Porque sabemos que as pessoas sobem lá porque estudam a palavra, mas não praticam. E isso é desanimador, né? Estar sobre uma liderança dessa forma é desanimador, é constrangedor. Então que você possa realmente se abrir para isso, porque isso não é exclusivo para líderes. Isso é para mim, isso é para você. Isso é para nós, porque o que estamos comunicando como pessoa no nosso dia a dia também importa. Também é como um altar, porque somos representantes e embaixadores de Cristo e a todo momento estamos representando. A questão é que uns estão na plataforma e uns estão na sua vida ordinária, fazendo aquilo que foram chamados a fazer, representando o Senhor da mesma forma. E se a sua fala não condiz com a sua prática da palavra de Cristo, você tem sido infelizmente uma ferramenta muito mais de atrapalho do que de bênção, muito mais parte do problema do que da solução. Então que teu coração possa ser, eu sei que é amargo, né? Desce amargo quando a gente come, mas aqui vai ser doce. Porque o Espírito Santo vai testificar para você, filho, me pede ajuda. Na tua fraqueza eu me aperfeiçoo, eu cresço, eu te fortaleço na tua fraqueza. Então me pede ajuda, reconhece agora as tuas falhas, tanto você como pessoa, quanto você como líder, e volta, pede para mim, eu te ajudo, eu quero te ajudar. E nessa ajuda ele vai trazer situações para te moldar, não vai trazer um pó como eu falei, mas vai trazer situações para te ajudar, aceite. Peça ao Senhor, seja verdadeiro com Ele, grandes coisas Ele fará, porque só o intuito disso tudo que eu trouxe aqui é isso, nos aperfeiçoar, nos fazer mais parecidos com o Senhor, amém? Que Deus te abençoe, deixe os comentários ali se você quiser o teu testemunho, compartilhe com aqueles que também precisam e qualquer coisa estou aqui, conte comigo. Deus abençoe.